Momento a todo com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Ministério de Cláudio, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CPD. Nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2025, cujo tema é o corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos na lição de número 1, que tem por título o homem, corpo, alma e espírito. E o texto áureo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E a verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28, depois o capítulo 2, versículo 7, e depois versículo 18, depois o versículo 21 até o versículo 23. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres vivos, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmado na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. O ser humano foi criado de forma distinta dos demais seres vivos, como uma coroa da criação divina. A ação divina é pessoal. No caso aqui, ao contrário dos animais, criados pela ordem, produz a terra, o homem foi formado por uma ação direta e plural de Deus. O homem é composto por corpo, que é a matéria, a alma, vida, emoções, e espírito, ligação com Deus, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Propósito espiritual: o estudo propõe uma vida equilibrada e saudável em todas as dimensões do ser humano. Serão abordadas a queda do homem, a esperança de redenção plena, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17, que esse tema é excelente para aprofundarmos o entendimento sobre a identidade e o propósito e destino eterno. A palavra-chave: tricotomia. Vamos para o primeiro tópico, a tricotomia humana, e primeiro subtópico: doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as suas consequências. O plano redentor é a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas:
quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé, intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepção não cristã, um piedoso e profundo estudo da Escritura é cada vez mais necessária e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Sob a ótica da doutrina da teologia cristã, que é uma visão de que o ser humano é composto por três partes distintas, corpo, alma e espírito, e essa abordagem tem raízes bíblicas e implicações profundas para a vida espiritual e emocional e física. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." E também lemos também em Hebreus capítulo 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Ao lermos esse texto, sustenta uma ideia de que o ser humano possui três dimensões distintas, cada um com uma funções específicas. Primeiro, o corpo, que é a parte física e material que se relaciona com o mundo visível e sensorial, sendo o templo do Espírito Santo, e deve ser cuidado com responsabilidade. E segundo, a alma, que é a sede das emoções, vontade, intelecto, e é centro de personalidade humana. A alma sente, a alma pensa, escolhe e se relaciona com os outros. E o terceiro é o espírito, que é a parte mais profunda e elevada do ser humano, pois é o canal de comunicação com Deus. Quando regenerado, torna-se morada do Espírito Santo, conforme está em João capítulo 3, versículo 6 e Romanos 8, 16. A tricotomia ajuda a entender a queda, no caso o Espírito que se separa de Deus, e a redenção, que no caso é a reconexão espiritual com Deus, e a santificação, que é a transformação integral. Mostra que a salvação não é apenas espiritual, mas envolve restauração completa do ser humano e encoraja uma vida equilibrada. Cuidar do corpo, renovar a alma e alimentar o espírito. Vamos para o segundo subtópico, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo e a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato da deformação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A doutrina da tricotomia afirma que o ser humano é composto por três dimensões distintas, mas independentemente. E o corpo, no caso aqui, que tem a função de relacionar com o mundo físico, conforme já foi falado antes, e é o veículo da alma do espírito no mundo material. Deve ser cuidado, consagrado e usado para a glorificação a Deus, conforme está em Romanos 12, 1 e 1 Coríntios 6, versículos 19 ao 20. E a alma, no caso, que é a psique,
tem como a função sediar as emoções da vontade e da mente. É onde ocorrem os sentimentos, decisões, pensamentos. A alma precisa ser sempre renovada e transformada pela palavra, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2, e Salmo 42, versículo 5. E por fim, o espírito, pneuma, é a parte mais profunda que se conecta diretamente com Deus. Antes da regeneração, está morto em delitos e pecados, conforme tem Efésios capítulo 2, versículo 1. Após a regeneração, é vivificado pelo Espírito Santo, quando regenerado é o canal da comunhão, revelação e adoração, conforme está em João capítulo 4, versículo 24. E a interação entre as partes, interage. A tríplice natureza não funciona de forma isolada, ela é dinâmica, constante. O espírito deve governar a alma e o corpo, guiado pelo Espírito Santo. E a alma pode ser influenciada tanto pelo espírito quanto pelo corpo. O corpo, embora físico, responde às decisões da alma e a direção do espírito. Na aplicação da vida espiritual no nosso dia, primeiramente uma vida devocional, quer dizer, alimentar o espírito com a oração, palavra, fortalece todo o ser. Então, e a saúde emocional, a alma precisa de cura, equilíbrio e renovação constante. E a consagração física, que devemos sempre manter para ter a comunhão com Deus. O corpo deve ser instrumento de justiça, não de pecado. Terceiro subtópico, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, quer dizer, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial, que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, então, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alusivo ao homem, que é Shavim, no plural, permitindo a expressão literal, fogo das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente a vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Aqui nós vemos aqui o físico e espiritual, é uma relação interdependente. Primeiro, o corpo como instrumento espiritual. O corpo não é apenas matérias, ele é um instrumento de expressão espiritual. Paulo exorta: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Nossas ações físicas, ou seja, serviço, louvor, jejum, comunhão, são meios de adoração e santificação. O Espírito, como fonte da vida, o Espírito é o centro da vida e da comunhão com Deus. Sem o Espírito vivificado, o corpo está sujeito ao pecado e à morte, conforme tem Efésios 2, 1. Quando o Espírito é regenerado, ele passa a governar o corpo e a alma, trazendo equilíbrio e propósito. O corpo sem o Espírito é apenas matéria. O Espírito sem o corpo não pode agir no mundo. Ambos precisam estar em harmonia. Na implicações práticas, fala em disciplina física, fortalece a vida espiritual. 1 Coríntios 9, 27. O jejum é um exemplo de como o corpo pode ser usado para intensificar o espírito. Doença física pode afetar o ânimo espiritual e vice-versa. Por isso, o cuidado integral é essencial. A santidade envolve o corpo que glorifica
a Deus. Pois é conforme está em 1 Coríntios 6, 20, que diz: glorificai, pois, a Deus ao vosso corpo. Louvado seja a Deus. Chegamos agora ao segundo tópico. A distinção entre alma e espírito. E o primeiro subtópico, a alma. No hebraico, nepesh, e do grego psique, a alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20. A alma vivente, nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributo dado por Deus ao homem para o exercício da sua missão. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Glória a Deus. A alma, conforme foi lido do grego psique, é a sede das emoções, pensamentos, desejo, vontade. É o que nos torna conscientes de nós mesmos, dos outros. E a função da alma, como diz, aqui está englobado aqui, intelecto, que é a capacidade de pensar, racionar e aprender. E também emoções, sentimento como alegria, tristeza, medo, amor e vontade, poder de decisão, escolha e ação. A alma é o que nos permite dizer: eu sou, eu sinto, eu quero. Então nós podemos citar aqui algumas referências bíblicas, conforme está em Salmo 42:5, que diz: porque estás abatida, ó minha alma. Em Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até a morte. E lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é capaz de discernir entre alma e espírito. Então, a relação com o corpo é espírito. No caso aqui, a alma intermedia entre o corpo humano e físico e o espírito, o mundo espiritual. Pode ser influenciada tanto pelos desejos carnais quanto pela direção espiritual. Precisa ser renovada e santificada para que o ser humano viva em equilíbrio, conforme Romanos 12:2. O risco que às vezes sempre ocorre, e os desafios que enfrentamos, quando é guiada pelas emoções, a alma pode levar ao pecado. Quando são submetidas ao espírito, pode se tornar instável, ansiosa ou rebelde. Por isso é necessário que a alma seja disciplinada pela palavra e guiada pelo Espírito Santo. Segundo subtópico, o Espírito. Do hebraico Ruach e do grego Pneuma, o Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e adoramos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o homem exterior. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz da Escritura, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo
utilizando o seu sentido físico para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. O espírito, a essência da vida espiritual. O espírito como como essência da vida espiritual. Primeiramente, podemos definir o espírito no grego pneuma, que é a parte do ser humano criada para a comunhão com Deus. E é nele que ocorre a regeneração e a revelação e a adoração verdadeira. E funções do espírito é comunhão com Deus, no caso é o canal pelo qual o ser humano se relaciona com o Criador. E também instituição espiritual, é a capacidade de perceber as verdades espirituais além da razão humana. Consciência moral, discernimento entre certo e errado, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito é o homem interior, que se renova dia após dia, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E a referência bíblica, que podemos citar algumas, em João 3,6, que diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E também em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E também em Provérbios, podemos citar, Provérbios 20 e 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E na prática, podemos cultivar o Espírito, que é essencial para uma vida cristã. No caso, para tem que viver uma vida autêntica de oração, meditação na palavra e sensibilidade à voz de Deus. E é uma forma de estar cultivando o espírito. E discernir entre a alma e o espírito evita confundir as emoções com a direção divina. E também submeter a alma ao espírito traz equilíbrio e maturidade espiritual. Aplicando na nossa vida, quer dizer, devemos cultivar o espírito, no caso, que é essencial para uma vida cristã autêntica. Precisamos estar sempre, constantemente, em comunhão com Deus. E podemos cada vez mais ter discernimento entre a alma e o espírito, evita confundir emoções com direção divina. Também é submeter ao espírito que traz maturidade na nossa vida espiritual no dia a dia. Vamos para a terceiro tópico, a interação das três dimensões. E o primeiro subtópico desse terceiro tópico é corpo, afeto e somatização. O corpo, no caso no grego soma, é a parte material do ser humano por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usa como sinônimo de alma, conforme aqui Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, o coração com saúde é a vida da carne, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Identificado como doença psicossomática a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crise da alma e também do espírito, inclusive pecados, como se multiplica em nossos dias. A unidade da diversidade, no caso do ser humano, não é três pessoas, mas um ser com três dimensões. Cada parte tem funções específicas, mas todas se influenciam mutuamente. No caso, saúde espiritual afeta a alma, o corpo. E a enfermidade emocional pode enfraquecer o espírito.
o pecado no corpo pode contaminar a alma. E a conexão entre a alma e o corpo. A alma, como sede das emoções, influencia diretamente o corpo. E emoções como ansiedade, tristeza, raiva ou medo podem gerar reações físicas, dores, fadiga, insônia, problema digestivo, entre outros. Esse fenômeno é chamado de somatização, quando o corpo manifesta sintomas causados por conflitos emocionais ou psicológicos. Um exemplo bíblico. Davi descreve como o pecado não confessado afeta o seu corpo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Está lá em Salmo 32, 3. E o corpo também como espelho da alma. O corpo pode repetir o estado da alma. Uma alma abatida pode gerar um corpo cansado. Uma alma alegre pode renovar as forças físicas. Conforme está em Provérbios 17, 22, que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca. E a influência do espírito. Quando o espírito está vivo em uma comunhão com Deus, ele pode curar e restaurar a alma e, consequentemente, o corpo. A paz espiritual, tranquilo, no caso, traz um equilíbrio emocional que se reflete em saúde física. A presença do Espírito Santo gera frutos como alegria, paz e domínio próprio, conforme está em Gálatas 5, 22, que protege contra as somatizações. E na prática, para a vida cristã, o autoconhecimento, no caso, reconhecer quando os sintomas físicos têm raízes emocionais ou espirituais, no caso, confissão e perdão, faz parte. Liberar a alma de culpas e mágoas pode aliviar o corpo. E o cuidado integral, no caso, buscar ajuda médica, emocional e espiritual, sem negligenciar a nenhuma dimensão. Então, cultivar a paz interior, no caso, precisamos sempre estar em oração, louvar e meditar na palavra que são terapia para a alma e o corpo. Vamos para o segundo subtópico, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, este também sofre por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produz angústia ao ser humano. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quando a crescente busca por medicamento como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crise produzida por pecado não confessado, os medicamentos não resolvem, no máximo alivia o sintoma. O arrependimento e o abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Dentro da tricotomia humana, encontramos no campo da vida cristã integral, no caso, onde o corpo, alma e espírito devem caminhar em harmonia para que o ser humano viva plenamente o propósito de Deus. Aqui nós vemos que precisamos ter o equilíbrio e a saúde, no caso, uma vida inteira diante de Deus. Primeiro, equilíbrio tricotômico. Corpo precisa de cuidados físicos, alimentação, descanso e exercício, higiene, alma. E a alma requer atenção emocional. No caso, a cura interior, relacionamento saudável, domínio próprio. O espírito, no caso aqui, deve ser nutrido espiritualmente, no caso, oração, meditação na palavra e comunhão com Deus. E aqui nós vemos também a saúde como fruto da santidade.
A Bíblia apresenta a saúde como resultado de uma vida alinhada com os princípios bíblicos, ou melhor, podemos dizer, princípios divinos. Não esqueça dos meus ensinamentos, conforme está lá em Provérbios 3, 1, 2, que diz: não esqueça dos meus ensinamentos, porque eles aumentarão os teus dias e darão muitos anos de vida e paz. E também a santidade não é apenas, no caso aqui, não é apenas espiritual. Ela se reflete no corpo e na alma. Prevenção e cura integral. Aqui nós vemos que a prevenção, como podemos prevenir? Viver em equilíbrio evita somatizações, estresse e, no caso, estresse crônico e desgaste espiritual. Na cura, Deus cura o corpo, restaura a alma e vivifica o espírito, conforme está em Salmo 103, versículo 3, Isaías 61, de 1 a 3. E também o discernimento também faz parte, saber quando buscar ajuda médica, emocional ou espiritual é sinal de sabedoria. E o papel do Espírito Santo como diz, está na Escritura. O Espírito Santo atua como um agente de equilíbrio, consola a alma, conforme tem em João 14, 26, guia o Espírito, no caso, em Romanos 8, 14, e fortalece o corpo em Efésios 3, 16. Então, é desse jeito que a gente podemos sempre ter em mente, para poder estar com o nosso equilíbrio na saúde, para que possamos viver uma vida equilibrada conforme a palavra de Deus. Chegamos na conclusão. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem e da sua constituição é o propósito e fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram a verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o ser Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. O homem é integral diante de Deus, que precisamos sempre ter esse posicionamento. A compreensão espiritual do ser humano é essencial para discernir as coisas de Deus, pois sem ela a vida cristã se torna superficial ou desequilibrada. Mesmo os mais piedosos se encontra verdadeira paz e alegria em Deus, pois Ele é a fonte de vida, da identidade e do propósito. A alegria do Senhor não é apenas um sentimento, é uma força espiritual que sustenta a cura e renova, conforme está aí em Neemias 8:10. E esse estudo nos convida, primeiramente, buscar o equilíbrio entre o corpo, alma e espírito, e viver em comunhão com o Criador que nos formou de maneira única, e cultivar a santidade em todas as áreas da vida. Esperar com esperança o retorno ao nosso Criador em plenitude e glória. Louvado seja Deus. Chegamos no final desta primeira lição, desse quarto trimestre, que possamos cada vez mais estar sempre focado, sempre dar algo que Deus nos proporcionou. O homem formado de corpo, alma e espírito. Então precisamos, todas essas essências, todas elas têm que ser consagradas, tem que ser santificadas, para que possamos, naquele dia, retornar para o Pai em um corpo irrepreensível, um corpo retransformado e renovado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Amém.